Podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos gravando hoje aqui o nosso podcast. O nosso convidado, Dr. Vinícius, vai estar aqui batendo um papo com a gente. E desde já eu quero pedir para você que você se inscreva no canal, que você compartilhe com as pessoas, nos dê aquele apoio. A sua inscrição ela é muito importante, a sua participação é muito importante. Então eu queria pedir que você divulgasse o nosso canal e principalmente, vai lá, se inscreve, dá aquele joinha, vamos fortalecer para a gente poder cada vez mais estar crescendo o nosso canal e estar atingindo o nosso público, Graças a Deus, nós temos crescido cada vez mais, as pessoas têm chegado, e essa temporada está ótima agora, trouxemos alguns profissionais e eu fiz um convite para o Dr. Vinícius, ele que aceitou, é uma honra estar recebendo ele aqui. Dr. Vinícius, boa noite. Boa noite. Para nós agora é boa noite, boa noite, exatamente. Na gravação fica meio estranho, mas é isso mesmo. Doutor, eu queria, pra gente já começar, já adiantar logo, para não ficar rolando muito, o pessoal fica bravo com a gente aí, rola muito para começar, Eu quero agradecer pela sua presença, pela honra, de você estar aqui comigo, aqui com o nosso canal aqui, Muito obrigado mesmo, agradeço pela atenção, E vamos começar isso aqui então. E daí, como é que você tá? Tô ótimo, graças a Deus. Primeira coisa, vou agradecer também a vocês. Obrigado ao convite, tá? Certo. Estou sempre à disposição. Meu nome é Vinícius Pereira Gomes. Estou bem, E vamos tirar o lado do doutor. Como a gente bate-papo aqui informal, não tem essa necessidade. Quando estivermos no fórum, na verdade espero que não encontre lá, ou se eu encontrar, que seja para você pegar algum tipo de dinheiro, fala, doutor, aquele cara é um pilantra e precisa me pagar de volta. Aí vamos pra cima. Do contrário, a gente segue a vida bem tranquila aqui, batendo papo. Ah, então, tudo bem, então, ainda bem, menos mal, gente, tá vendo só? É por isso que é bom andar certinho, E evitar confusão por aí, Só que precisar pedir um help pro Vinícius, Legal. Não chama o doutor mais, então. Isso, Vinícius. Tá, eu trouxe um outro convidado antes, eu tratei ele como doutor, ele falou, não chama de doutor não, calma aí. Eu falei, bom, vamos respeitar aí, E agora você também me deu esse toque também, maravilha, perfeito, é assim mesmo. Quando foi o momento que você falou assim, olha, eu quero seguir esse ramo de advocacia, como é que foi? Quando que foi? Isso aconteceu no ano de 2002, quando eu comecei a estudar advocacia, no caso que seria a faculdade de Direito, Primeiro, por indicação da família, um pouco de influência da família, porque na minha família tem vários advogados já. Olha só que interessante. Então, em razão disso, eu comecei a ter essa vontade de estudar. Lógico, tem um irmão para mim que é engenheiro, que eu acho que ele é louco, porque quem estudou engenharia, matemática, para mim é absurdo. É brabo. Isso é absurdo. Tem uma irmã que é fotógrafa, E tem também um outro irmão meu que é advogado. E aí foi batendo essa vontade, essa paixão pela advocacia no futuro, Porque você termina começa a faculdade de Direito. E ali você escolhe qual ramo quer seguir. Advocacia, promotor, juiz, delegado. Então você escolhe qual profissão então, você tem. Formando advocacia, você pode seguir algumas vertentes dela também. Isso, fazendo a faculdade de Direito, aí você escolhe aonde você quer correr. Olha que legal. Na parte jurídica, Tem vários. Eu tenho amigos, por exemplo, que são escreventes judiciais, ou seja, aqueles que auxiliam o juiz, que ganham muito bem. Num tribunal hoje, um escrevente pode ganhar uns 20 mil reais. Meu Deus do céu. Entendeu? Não é a faixa daqui nossa região, da nossa comarca, que é um pouco mais baixo, mas também ainda assim é um salário espetacular. Então, que aí, quero ter uma estabilidade financeira. Esse também é um caminho. Certo, então pelo que eu... Mas assim, na sua infância, adolescência, já era aquele cara aquele menino, aquele adolescente que tomava partido, queria defender, rolava isso já? Você já tinha uma pegada assim, um negócio assim? Que geralmente é assim, ali que você ia detectar, Se pensar dessa forma que você está falando, é interessante, porque o meu porte físico, como eu olhava pessoas que eram menores que eu tinha tendência a defendê-las, a ter essa amizade e evitar os grandão vir pra cima, Então talvez é isso, eu nunca pensei nesse sentido, mas agora você falando, realmente sempre tive essa intenção de defender, principalmente o cara que era de baixa estatura, que não tinha como peitar a galera. Certo. E aí eu entrava no meio pra fazer isso. Aí já rolava alguma coisa ali já, você falou, preciso seguir esse ramo. Exatamente. E o pai já foi observando, a mãe já vai observando, vai fortalecendo a ideia, e quando vê, tá. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu currículo, pra gente, essa próxima etapa. Legal. Qual o currículo todo seu aí? Pode falar pra gente, fazendo favor. Eu sou pós-graduado em processo civil,
eu sou pós-graduado em execução civil. O que é execução civil? Encontrar patrimônio devedor. O cara passou um cheque para você, não te pagou, disse que não tem dinheiro nenhum. Minha teoria é, se o cara come e bebe, então ele tem algum dinheiro ele faz. Vai achar. Exatamente. Então meu objetivo o que é? É encontrar o patrimônio desse cara e fazer com que ele te pague de volta. E vai rastrear. Exatamente. E tem várias ferramentas aí, são mais de 90 tipos de atitudes que você pode atingir o patrimônio do cara que ele acha que não, nunca vai ser atingido. Pelo contrário, tem como você pegar ele bem na curva. Também estou fazendo uma especialização agora em regulação de imóveis. Essa parte de regulação de imóveis é o que é? Poxa, eu tô com uma casa aqui que eu fiz um contratinho de gaveta e não consigo resolver. Poxa, eu vou lá no cartório, falou que não resolve. Vou na prefeitura, também não resolve. Como é que eu resolvo isso aqui? Aí eu vou te dar toda a orientação que tem que fazer ou não. Certo. E assim, por exemplo, um imóvel seu que você venderia hoje porque está num contrato de gaveta por 100 mil reais, se arrumar esse imóvel perante o cartório responsável, você pode aumentar para 200, 300 mil. Então o objetivo sempre é o quê? Trazer dinheiro para o bolso do meu cliente. Entendi. E em terceira, dividido em duas escalas, é o quê? Divórcio e pensão, que é onde eu trabalho nesses mais de 10 anos. Eu sempre trabalhei nessa parte de divórcio e pensão e é uma área que eu amo. Possivelmente eu vou acabar fazendo uma pós-graduação só nessa área também. Eu estava conversando com um convidado que teve aqui, né, e até buscando alguns outros profissionais, né? O bom profissional é aquele que nunca para de estudar, né? E pelo que eu percebi, você está sempre se atualizando, né? Sempre. E eu, assim, eu vou falar assim na minha ignorância, assim, como entendendo de advocacia, né? Até brincando, gente, mas é a forma de eu expressar aqui, né? Mas acredito que você deve ser um cara que gosta de ler, né? Porque a advocacia, sim, o cara tem que ler leis, tem que estar pronto para não ser pego ali, né? Sim, meu celular, por exemplo, todo dia eu recebo mensagem sobre do STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, do STF. Sempre atualizado. Sempre atualizando o que está acontecendo. E é lógico, eu foco meu estudo nas minhas áreas, né? Certo. Então, assunto que não tem nada a ver, certo, tem que sair. Porque eu vou te dar uma dica, cara, até para uns amigos que eu tenho, os colegas advogados. Se você não focar num tema específico, cara, você tá morto. Você vai falir. Certo. Porque a advocacia hoje é a mesma coisa que um médico. Você não pode ter um problema na cabeça e procurar um médico que vai cuidar do seu joelho. Advogado é a mesma coisa. Certo. Então você tem que começar a focar numa coisa pra você ficar mestre na situação. Ah, tem que estar pronto, né? Ainda mais você estar ali diante ali, né? Do fórum, né? Do juiz ali. O juiz vai questionar. Eu nunca passei por isso, graças a Deus, né? Espero nunca passar, né? Ninguém quer estar de frente ali com. Eles falam capa preta, né? Exatamente. De frente com capa preta. Ninguém quer estar ali, porque ali é complicado, né? Tem que estar com o advogado junto para defender ele, senão. E ó, tem um bom advogado que ele faz. Resolve antes de chegar pro juiz. Certo, né? Já começa de um processo ele antes. Já aciona já o outro advogado, já conversa com as partes para buscar um bom acordo, um bom relacionamento. Por quê? Se deixar na mão do juiz, aí vira 8 ou 80. Entendi. Ninguém gosta disso, né? O Vinícius, gente, tô chamando ele de Vinícius, mas é porque ele me deu a liberdade de chamar ele de Vinícius, né? Eu conversei o zap o tempo todo com ele, tratei ele como doutor, e agora que ele falou pra mim que não precisa disso, só, né, na questão do Deus sendo cliente dele, né? Ele já é um pouco mais diferente. E aqui ele veio com um bate-papo normal, ele deixou bem claro pra mim, né? Falou, não, vamos conversar lá, vamos sair da... Né, como é que chama? Sair dessa questão aí. Formalismo não. Isso, formalismo, a palavra certa, obrigado. Nada. E a sua família é toda daqui mesmo? A maioria sim. Vamos falar assim, uma das pessoas mais importantes da minha vida está aqui, que é meu pai, né? Foi ele que trouxe todo o meu padrão de quem eu sou hoje, né? Esse foi um dos motivos eu vim para cá. Tem outros parentes aqui, mas também tenho parentes em Botucatu, Bauru, então tem uma grande concentração em São Paulo, né? Tem também por parte do Sul. Então é uma família meio que espalhada aí. Tem que você tá pensando que tá indo pra Portugal, então tá... Mas você é nascido aqui? São Paulo. Em São Paulo. Aí de São Paulo você... Vim pra cá. E como que você chegou aqui? Você tinha um parentesco aqui, é isso? Isso, exatamente. Porque tem o meu avô, que acho que você sabe quem que é o Dito Poqueiro. Certo. Todo mundo. Então olha ele só. é meu avô. E ele também foi uma das pessoas que fez a minha personalidade. Olha como só. ser que eu sou hoje. Do que? Sou uma pessoa honesta, que briga pelos direitos dos outros. Um cara, porque meu avô não tinha instrução nenhuma, escolarmente. Mas, cara, tirando a parte da escola, ele era sensacional no que ele passava de informação. Olha só que interessante. Simples. Então, isso me trouxe pra cá e eu sempre vinha pra São Paulo nas minhas férias, desde pequeno. E ficava aqui um mês tranquilo. Então, essa parte da São Paulo pra cá, pra mim não foi impactante. Pelo contrário, foi uma satisfação tremenda. O meu crescimento profissional e pessoal foi uma coisa assim absurda, que se eu estivesse em São Paulo, cara, eu acho que não teria nem metade disso. Ah, entendi. Então lá, aí você veio pra cá, aqui que você conseguiu tudo, cara. Tudo. Hoje eu me sinto uma pessoa realizada, completa. Tenho uma família que eu amo e eles também me amam,
né? Minha esposa e meus 2 filhos. Um beijo, esposa. É bom andar, porque tem um camarada aí que eu trouxe aqui, ele não falou da mulher dele, depois ele falou assim, rapaz, você não falou da minha esposa lá, rapaz, minha esposa ficou brigando comigo lá, bonitão, você foi lá, não mandou nenhum alô pra mim lá, né, tá solteirão, moção aí, né, é bom você falar, isso aí. Na verdade, tem tendo as duas, por favor. E aí, minha esposa, meus 2 filhos, o Rafael e a Sofia, né, e fora eles, de pessoas assim, falando da parte importante da minha vida, né, tem um irmão também que é um cara sensacional, que me orienta bastante, que é esse que fez engenharia, não sei por qual motivo ele foi pra salinha, mas é um cara também sensacional, e essa galera, quando eu conversei com eles e tomei a decisão de vir pra cá, todos me apoiaram. Olha que legal, que interessante, família é importante mesmo, né? Sem família não vai, cara, sem família esquece, um homem que não tem uma estrutura familiar... É um cara perigoso, né? Perigoso. Bom, hoje na advocacia sua, é uma equipe que você tem, é isso? Eu tenho vários parceiros, vários advogados parceiros. VPG. VPG Advocacia ou Gomes Advocacia? VPG Advocacia, que é Vinícius Pereira Gomes Advocacia. É que Gomes era antes. Isso, era antes, porque senão está relacionado ao antigo parceiro que eu possuía. Ah, entendi. Então, como teve essa separação, então eu tive que fazer meu próprio logo, minha própria marca, que é a VPG Advocacia, que é a sigla do meu nome, Vinícius Pereira Gomes Advocacia. Então, hoje você tem hoje é a sua equipe, seria isso? Isso, exatamente. E a sua equipe é composta por... Olha, eu tenho advogados que trabalham comigo, que são de Previdência, que é o INSS, trabalhista, tem advogados que trabalham na área criminal também, e na área de consumidor. São basicamente, essa é uma equipe que eu possuo hoje da minha área. É lógico, a depender da situação, do que eu preciso, eu consigo, dentro da minha equipe, localizar um outro colega que possa resolver aquele problema daquele cliente que possa chegou. Ajudar também. Exatamente. Então, é um múltiplo. Tem essa equipe fechada, minha, beleza. Certo. Mas, na verdade, passada essa equipe, cara, são mais de 1000 ali para conversar sobre qualquer assunto. Eu jogo na rede e alguém já aparece lá e fala, eu sou dessa área aí. Eu sou dessa área aí, o que precisa ajudar? E vai conversando, fecha o cliente e vambora. E a atuação sua você falou agora, é advocacia? Só advocacia na parte meio que é. São aquelas 4 matérias que eu trabalho. Execução civil, certo. Regularização de imóveis, certo. Divórcio e pensão. Essa é a minha área. A sua área de advocacia que tudo acontece dessa área, assim, essa minha equipe manda pra mim. As pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, por exemplo, eu tenho uma dificuldade nessa área, eu procuro... Deixa comigo. Já vai lá bater um papo com você lá. Certo. E assim, quando uma pessoa ela precisa de procurar um advogado? Situação que ela precisa de um advogado? Cara, eu recomendo ter um advogado sempre que você se deparar com uma ação que envolve justiça, que envolve direito. Seja numa compra simples, vou comprar um pão lá, mas o cara entregou, eu pedi 5, o cara entregou 4, já é uma discussão, é um ato jurídico, já envolve. É lógico, isso é uma coisa muito simples, muito banal, dá pra resolver fácil. Puxa vida, recebi uma intimação de comparecer na delegacia. Opa, já é o momento que o advogado deve aparecer. Ah, é? Porque você não sabe o que vai acontecer lá. Isso pouca gente sabe, hein? Porque acontece, já tive casos de clientes que falaram assim, poxa, quando eu fui lá intimar na delegacia, compareci. E não é que já estava pronto, já um esquema para me pegar? Pois é, se tivesse um advogado que pudesse atuar nessa hora, você não teria passado esse tumulto, esse tormento que você passou. Mas a pessoa que ela foi numa situação dessa, ela foi convocada para aparecer lá. Convocada para aparecer lá. Sim. Ela pode falar assim, eu não vou. Ela pode falar assim, eu não vou. Eu só vou a hora que eu tiver meu advogado para ir. Ela tem essa condição ou não? Se ela chegar na delegacia e falar, só vou começar a conversar com o delegado. Ah, tá, mas ela tem que comparecer lá primeiro. Exatamente. Só, não vou falar nada a não ser aguardar meu advogado chegar. A melhor coisa que você faz receber a intimação, já procura um advogado. Já vai atrás. Por quê? O advogado provavelmente, o que eu fiz? Na semana passada, eu tive que viajar para São Paulo de um cliente, recebi uma intimação, né? Não trabalho na área criminal, mas é porque tinha uma Maria da Penha nas costas dele. Então, como eu estava cuidando do divórcio dele, eu fui lá para dar essa assessoria para esse rapaz. Ele recebeu a intimação, me avisou, eu fui antes. Certo. Para receber o quê? Descobrir qual que é o assunto, o que estão querendo condenar ou imputar nas costas dele, para que ele viesse preparado para a delegacia e soubesse o que falar. Entendi. Porque a função da delegacia ou do delegado é pegar o cara de surpresa. Ou a mulher. Isso tem importância dos dois lados. E aí, se você não estiver preparado, não tiver uma instrução do advogado, você pode falar coisas que vão te prejudicar. E a nossa lei protege. Ela fala assim, você não é obrigado a falar nada que possa te prejudicar. Tá vendo, gente? Estão vendo só que informação importante? Então, se o advogado tá ali, ele vai te orientar do que, olha, eu não quero que se minta. E realmente, eu não mando para nenhum dos meus clientes, não quero mentira. Mas eu vou orientar.
olha isso, fala, ó, isso aqui eu acho que não é interessante você falar, porque isso aqui leva a criar uma outra situação. Então, você tem que saber o que falar para o cliente. Falar para ele mentir nunca, isso aí esquece. Advogado que faz isso, cara, é muito perigoso. É muito perigoso. Porque imagina se o cliente vai lá e fala assim, doutor, não era isso que eu tinha que falar? E aí, como é que faz o jogo? Entendi. É por isso que é bom estar acompanhado ali para não passar uma situação difícil aí. Depois que falou, que tá falado, para voltar atrás é difícil, né? E tudo agora é registrado, né? Não Meu tem Deus como do céu, voltar então, atrás. tem que ficar ligado mesmo, tá vendo? Esse tipo de coisa que eu quero fazer, né? Eu vi o seu Instagram lá, o seu Facebook também. Legal, né? Eu trouxe o Walter, psicólogo aqui, semana passada, ele veio aqui. E ele faz o mesmo trabalho que você faz, e isso me chamou a atenção, né? Porque, cara, é tão difícil você procurar um advogado, e você tem um ali que você tá ali tirando dúvida, ele tira um tempo, né? Porque a gente sabe que a vida é corrida, né? Tem que estar sempre trabalhando e correndo atrás, mas tira um tempo e faz um trabalho desse. E o nosso podcast tem a mesma intenção, né? Informar as pessoas, né? Trazer esse esclarecimento, ajudar de alguma forma. Tá certo que nem tudo vai dar, né? Mas assim, dentro do possível, né? Umas pequenas orientações de leve para a pessoa começar a ficar mais ligada, né? Um advogado, ele só pode representar o cliente, um cliente no fórum, se ele tiver passado pela OAB, porque assim, advocacia são 4 anos para se formar, isso? 5 anos. 5 anos. 5 anos, no Brasil 5 anos. 5 anos para se formar. Isso. Aí depois, quando ele se formou em advocacia. Aí ele vira bacharel em direito, não é advogado. Não é advogado. Não é advogado. Para eles ter Para ele ser advogado, é necessário fazer o exame da ordem. Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. OAB. Isso, exatamente. Que se você passar nesse exame, que é um exame que eu tenho muito respeito, porque ele é similar a um concurso público. Sim, com certeza. Eu tenho vários amigos que tentaram e até hoje não conseguiram. E você fez? Aí, fiz. Não foi fácil. Vou falar pra vocês, não foi fácil. Eu tive que fazer essa prova 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. mas eu tenho colegas aí que estão há alguns anos na luta. É isso que eu quero dizer pra você. Assim, 2 vezes você passou, poxa. Não é muito simples, mas se você tiver, né, essa prova, ou se passar no exame da Ordem dos Advogados, aí sim você pode apresentar o seu cliente no fórum. E o legal é você falar isso, que já teve notícia de pessoa que não era advogada e foi representar cliente no fórum. Isso é uma falsidade ideológica, isso é um crime. Olha mas só. tem que se faz advogado. No entanto, para evitar isso, o que tem que fazer? É simples, pedir a demonstração, mostrar o documento de que a pessoa é advogada. Várias vezes se você vai num fórum que você tem a vida normal, rotineira nesse fórum, igual é daqui na nossa comarca de Pau Sul, de Santa Cruz, que eu vou bastante, pô, as pessoas já sabem quem eu sou. Mas se você não sabe, peça identificação. Agora imagine, você vai lá no fórum, o cara falou pra você que ele é advogado, você foi lá, pagou um dinheiro pra ele, e aí descobre que ele de repente não era advogado. E por causa disso você perdeu a causa. Se o juiz descobrir, e o cara também, e a pessoa que se passou, sim. passa por Sim, perde o título. Não, no caso, se fizer isso aí é crime. E se ele tentar, futuramente quer entrar com... Isso vai estar um risco eterno na ficha dele. Olha só. Porque é um crime, você não pode. Você não pode falar, eu vou exercer a medicina, um médico, se você uma coisa, não fez, não pode. É verdade, você tem razão. Entendeu? Olhando por esse lado aí, assim, comparando com a profissão de medicina, né? Exatamente. Imagina isso, Deus lhe dá uma coisa errada lá. Então o cara te abre e piona. Você tá louco. Bom, uma pessoa formada em advocacia, mas não passou na OAB, como ela pode exercer essa? Sim, essa pode ser também. Por exemplo, o cara que acabou de se formar em advocacia, ele não pode representar o cliente no fórum, é isso? Isso, não pode. Não pode representar. Não pode. Porém, ele pode exercer a área da advocacia, tipo o consultor jurídico. No caso, até a consultoria jurídica, o Estatuto da Advocacia proíbe. Olha só, não sabia disso também. Não pode prestar consultoria jurídica. Se a pessoa não passou no exame da ordem, ela não pode fazer a... Tem mais essa ainda? O que ela pode fazer, dá uma espécie, abre aspas, de assessoria. Digamos, acompanhar a pessoa até o cartório porque tem uma instrução, sei lá, o cara fez alguma coisa. Por exemplo, esse tipo de pessoa que você acabou de se formar, ele poderia estar na sua equipe, ajudando você em alguma área ali, dentro ali. Em outros assuntos, digamos, precisa apresentar um determinado documento no cartório de registro de imóveis da comarca de Santa Cruz, por exemplo. Ele vai lá e se apresenta. É lógico, o que o advogado faz? Mostra ele pro cartorário, pro tabelião. Esse aqui é meu parceiro, ele trabalha comigo. Se eu não vier, ele vai vir trazer os documentos aqui, então fica uma coisa mais fácil. Entendi. Do que você parar o seu trabalho como advogado no escritório para ficar fazendo essas coisas que outra pessoa pode fazer. Mas via de regra, não pode. Nosso estatuto proíbe.
Então você vê, né? Você falou aqui pra mim de 4 anos de advocacia. 5 anos, de novo, 5 anos. Você falou de 5 anos de advocacia. Então não são só 5 anos, porque ainda tem que batalhar, estudar bastante, estudar. Eu conheço pessoas que já soube que se formou e tá aí até hoje tentando passar no AB. Sim. Porque o pessoal fala que, como você falou agora, que deixou claro isso, né? Não é fácil, tem que estudar bastante, né? Até porque acredito que a credibilidade da ordem, né? Que é muito forte a credibilidade, né? Então, por isso que não deve ser fácil mesmo, né? Porque você vai representar uma vida lá, né? Uma pessoa que tá ali. Imagina o cara ir preso lá porque o cara falou algo errado ali, né? Achou que era advogado e não tem uma lei, né? Exatamente. Por isso que é importantíssimo o profissionalismo, né? Porque também muita faculdade de direito. O motivo daí que é realmente saber essas faculdades de direito estão surgindo. Hoje brota a faculdade de direito. Você está capaz. Você fez faculdade de direito aonde? Foi na Unip, Universidade Paulista de São Paulo. Ah, você fez por lá, então. Fiz lá, tudo por lá. Olha só. E assim, quando como é que é o primeiro contato, né, do cliente com o advogado? Assim, ele já chegou ali, vamos supor, eu preciso de um auxílio. Eu cheguei lá no seu escritório, cheguei lá no seu escritório e eu quero agendar com você um horário para a gente conversar. Daquele momento que eu cheguei ali, a primeira consulta, é isso? Consulta, isso. A primeira consulta que eu cheguei ali para falar com você, já tá contando, já começa a contar no horário ou não? Já começa a contar. Já começa, então? Já começa a contar. Na verdade, tem uma cultura por fora aí, nos bastidores, de que tem muito advogado que faz essa consulta e não cobra. Só que isso não está correto. E também tem a nossa previsão. Não está respeitando também o nosso estatuto. Por quê? Tem valor lá, estipulado. Nosso estatuto ele tem as regras de como ser advogado. O que você tem que fazer e o que você não pode fazer. Mas e se eu chego lá com você, vou tirar uma dúvida com você. Certo. Mas de repente eu chego lá e falo assim, doutor, então eu vou deixar pra lá. Entendi. Se não houve nenhuma informação jurídica, não passei nenhuma informação, você chegou na porta lá e tal, eu tô pensando bem, doutor, acho que vou deixar quieto. Não tem porque Então, mas eu cheguei, você me recebeu, eu fui pra consulta, fui ali conversar com você, expus o meu caso pra você, só que aí você me dá as instruções, e as suas próprias instruções, né? Pode acontecer, né? O cara fala assim, mas aí vai ficar caro o negócio. Aí ficou muito arriscado, doutor, tô achando doutor, que isso aí não vai ser legal pra mim. Ainda assim, é uma consulta. A consulta não tem o objetivo de extorquir a pessoa, não é isso, né? Não, isso quer dizer não. Não, de fato, é um bate-papo nosso. Mas tem que cobrar, porque vamos lá, seguindo a analogia, se você leva o seu cachorro para fazer uma consulta no veterinário, com certeza. Pagou. Se você vai no dentista fazer uma consulta, pagou. É um profissional Se também. você vai no médico tem que fazer uma consulta, pagou. Agora, se você vai desenvolver, vamos falar do médico agora de novo, vai fazer uma cirurgia, se não vai, bom, a decisão é sua. Mas desculpa, a consulta, ela tem que ser. Porque querendo ou não, prestou informação. E o advogado, o que ele presta? Qual que ele presta para o cliente? Informação. E é aquela história, né? Tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. E o do advogado é sagrado o tempo. Eu imagino. Sagrado. Porque acontece? Você para as coisas que você estava fazendo, defendendo uma outra pessoa qualquer, num processo, você para o seu momento para atender e de repente a pessoa fala, não, eu vou embora e tudo de bom. Não, né? Aí também não acho justo. Não, entendi. Não, é que assim, são coisas que a pessoa pergunta, né? As pessoas podem ficar assim. Então, tem que se preparar, meu amigo. Se você vai procurar um advogado, né, você deve procurar, que é um profissional que, depende da situação que você está enfrentando, pode te ajudar, com certeza, né? Mas uma consulta te tranquiliza, por exemplo. Mas se prepara, porque tem gente aí que tá desesperado e de repente você pode dar uma luz. Exatamente. Né? Mas tem que se preparar, né? Já fica pronto. Se eu for procurar, eu tenho que estar pronto. Se prevenir antes, né? Sim, perfeito. Isso é algo... Tem que estar preparado para isso daí, né? E assim, né? Se o casamento for oficializado no cartório, né? Foi feito sem comunhão de bens. Aí após um tempo, isso pode mudar. Exemplo, ocorreu o casamento, ambas as partes não tinham muito patrimônio, mas com o passar do tempo os bens foram aumentando. Como fica esta situação? Então, no cartório que você faz a certidão de casamento, oficializa o casamento, é a obrigação do cartorário, do tabelião, informar os tipos que tem de divisão do bem. Tá, mas assim, o que eu quero dizer aqui nessa acho que o senhor já entendeu, eu tô atropelando você sem você responder, me desculpa. Não, tranquilo. É assim, por exemplo, eu não tinha nada. Eu casei sem comunhão de bens com a minha esposa e a gente não tinha nada. Entendi. De repente, assim, 10, 20 anos, hoje eu tenho um mega de um patrimônio. Certo. Só que eu casei sem comunhão de bens, vice-versa. Certo. E agora? Vou separar.
No caso, se for separar, se for seguir a regra, o que é? Comunhão universal de bens. Se transforma, isso surge. O que acontece? Quando você casa, automaticamente já tem que ter um regime de bens. Nesse caso, houver uma dissolução, uma separação de vocês. Então, nesse caso, ela teria direito a 50% desse patrimônio que você conseguiu depois do casamento. Mesmo assim, mesmo que quando eu casei, eu não coloquei comunhão. Não quis nada. Se você não, digamos, você não falou nada pro cartorário. Olha, eu quero casar, chegou aqui com a minha esposa e tá, só isso. O cartorário vai colocar lá comunhão universal de bens, porque essa é a regra. Comunhão parcial de bens, na verdade. Mas se eu deixar claro na hora, eu não quero comunhão de bens. Porque a lei não permite essa hipótese. Olha, exatamente para evitar um tumulto. Eu não sabia disso. Não é permitido. Então, acho que mais gente não sabia disso. O tabelião, o cartorário, ele é obrigado a informar a comunhão de bens. Qual que vai ser? Comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação de bens ou participação final nos aquestos. Tem esses tipos de divisão patrimonial. Porque geralmente quando o cara é aquele que fala, o casamento faz bem, né? O camarada não tá nem aí com nada, não tem nada, né? É quando o cara casa, a família começa a crescer, aquele desespero, eu preciso ter isso e aquilo. E quando ele vê, automaticamente o casamento empurrou ele, né? Sim. Ao contrário de alguns que dizem, né? Tem muita gente que fala assim, casamento faz mal. E eu não acredito nisso. Também não. Pra mim, o casamento fez muito bem. Sim. A gente cresce, amadurece, vem os filhos, né? Então o pessoal tem uma cultura errada aí, né? Eu não abraço essa causa aí, não. Perfeito, né? Acho. E aí o camarada chegou lá com a esposa, juntou com a esposa ali, progrediu. Então ele, mesmo assim, se ele tiver que separar, ela tem direito aos 50%. Tem direito. Não, isso é interessante, são informações assim que são muito boas de trazer para o público, né? Que o pessoal não tá meio que ligado a isso daí, né? No caso de uma união estável, partindo de quanto tempo o parceiro ou parceira, né? Tem direito à divisão de bens. Então, quanto tempo? No caso, não tem um tempo específico. O que tem de julgados, o que também consta na nossa lei, até trouxe o artigo 1623 do Código Civil, diz que é um tempo razoável. Mas o que é tempo razoável? 1 mês, 3 meses, 6 meses? Então o tribunal nosso, o Superior Tribunal de Justiça, entende como razoável uma faixa aí entre 3, 6 até 9. Por quê? Para ter a união estável, você tem alguns requisitos. O que é? Você tem que ter uma relação duradoura, pública e com vontade de constituir uma família. Então, certo. Se você tiver esses requisitos, você se torna o quê? É configurado a união estável. Entendi. Entendi. Então, se tiver prova, na verdade, a pessoa tem que provar isso. Olha, eu vivi 1 ano, 6 meses... tanto tempo com o parceiro, com a parceira. Então, aí você está falando que ficou um tempo, tem direito, né? Esse mesmo direito, ele se aplica aos casais homoafetivos? É essa aqui. Exatamente, aplica sim. Esse que eu abri agora seria essa daqui. Exatamente, se aplica. Por quê? Hoje a lei não distingue as pessoas pelo sexo. Atualizou. Antigamente não era, mas atualizou agora. Atualizou. Já tinha antes, o que acontece? A lei não dizia escancaradamente, então o juiz começou a decidir. Passado disso, surgiu a lei atualizando o sistema. Para o quê? Casais homoafetivos também que se relacionam durante determinado tempo. Ficaram um tempo junto. Tem também direito a ter o mesmo divisão. Direito. Exatamente. Então, gente, se tinha alguma dúvida também se aplica. Então, tem direito também de correr atrás disso daí, né? No caso de uma separação, tem a questão da pensão alimentícia. Isso se aplica se o parceiro ou parceira estiver a convivência com o filho do outro casamento? No caso, não se Por exemplo, deixa eu só para o pessoal entender. Claro. Por exemplo, eu conheci uma outra mulher, ela tinha um filho já. Esse é o exemplo, tá, gente? Ela tinha um filho e eu vivi um tempo junto com ela ali. E de repente eu peguei e separei. Então eu não preciso. Não tem obrigação nenhuma, porque quem tem que pagar a pensão é o pai. Isso o camarada, pai biológico. Mas isso o camarada chegou assim, tem casos, tem homem aí que o bicho é carrasco. Meu amigo, não vem mais aqui não, que eu vou assumir o seu filho e acabou. Tem cara que faz isso. Tem uns homens aí que são, usar até a expressão, né? Saco roxo mesmo, né? Não, deixa aqui que eu vou cuidar. Aí ele tem, e aí? Exatamente. Nesse caso já peguei também essa situação com esse processo, na verdade, em que tinha lá a mulher, ela estava se relacionando com outra pessoa, essa outra pessoa assumiu a criança, né? Foi lá, registrou a criança e depois apareceu o pai biológico, o que realmente fez. Certo. O que o juiz fez nessa situação? Chama-se adoção à brasileira. Manteve no registro da criança o que? O nome do pai biológico e o nome do pai adotivo. Os dois nomes? Fica os dois.
Olha só. Então tem o nome da mãe e dos dois pais. E o filho recebe as duas pensões? No caso, não. O que aconteceu? A partir do momento em que surgiu o pai biológico, corta essa pensão que o outro pagava. Por quê? Vai atingir agora o pai, o verdadeiro pai. A não ser que o juiz, ao reconhecer essa adoção brasileira, entenda que esse pai também deva algum tipo de obrigação. Mas via de regra não acontece. Descobriu quem é o pai de verdade? Então é aquele lá que vai ter que pagar a pensão. Então, mas e mesmo se o, por exemplo, no caso assim, é uma situação dessa de exemplo que eu estou utilizando aqui. O camarada sabe quem é o pai, né? E o pai não dava atenção para a criança, não dava atenção. E agora a mulher está no outro relacionamento, né? E aí o parceiro atual ali dela falou, não, eu não quero que você venha mais aqui, agora o seu filho é meu filho e tal, e criou o vínculo afetivo que você está falando, né? Isso. Vínculo afetivo. E aí, beleza, ele viveu 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então agora eu vou sair fora, eu vou largar. O cara fala assim, vou largar. Sim. E aí? No caso, essa mãe, se ela quiser pensão, vai atrás do pai biológico. Esse pai não vai ser, esse pai afetivo não seria obrigado a pagar. Mas esse cara, ele não pode alegar e falar assim, mas eu ia pagar, mas ele não deixou eu pagar, eu não pude pagar. Não interessa. Não interessa. E até os atrasados ele vai ter que pagar tudo. Também dá pra você entrar. São ações diferentes. Hoje, o pessoal tem o hábito de entrar com uma ação e ter o tal da prisão. Né? Vamos mandar prender o pai. Mas isso envolve só as 3 últimas pensões atrasadas. Você não pode pegar a pensão que está no atrasado, que estão lá para trás de verdade. Sei lá, uma pensão que está atrasada 10 meses, 15 meses, 20 anos. Você não pode buscar essa pensão. Aí você entra com uma outra ação. Uma ação do quê? Em que você busca o patrimônio do pai. Aí você pode realmente retroagir, ir lá para trás e falar assim, eu quero a pensão desde o começo, quando nasceu a criança. Certo. E por exemplo, tava o casal junto ali, por exemplo, se o homem sai do relacionamento, né, ele tem que dar pensão. Perfeito. Certo? Perfeito. Mas e se a mulher que fala assim, não aguento mais esse camarada aqui, esse cidadão aí, não dá mais certo, tô saindo fora. E aí? Ela tem que pagar pensão também? Exatamente. Quando eu estudava esse termo, quando fui aprendendo, achei que isso não acontecia, mas acontece. Já peguei várias situações, eu tô com acho que 5 casos aí. Tem lei pra isso também? Em que o pai entrou com ação contra a mãe porque ela sumiu. Só falta o João da Penha, né? É isso. Ela sumiu e deixou a criança com o pai. O que o pai fez? Acionou a justiça e obrigou a mãe a pagar a pensão alimentícia para a criança. E ele provou que ela teve o abandono de lar. Exatamente. Nem precisa provar o abandono de lar. Não é necessário isso. Bastou a mãe sair e ela está morando na casa de baixo. Ela saiu, ficou com o pai e a criança, ela vai ter que pagar a pensão. E se ela falar assim, não, eu saí porque esse camarada é muito agressivo dentro de casa? Então, aí no caso envolve a Maria da Penha. Aí já muda. É outra situação. Ela quer uma outra tipo de proteção. Agora, com relação à criança, não se mistura. A criança é um tema próprio, um tema específico, em que é o Estatuto da Criança e Adolescente que cuida. Então, mas teve isso aqui. Tudo bem. É analisado em qual situação, qual ambiente essa criança deve ficar, qual que é o melhor. Mas o pai é muito truculento, um cara violento. Mas se por acaso ficar provado que o pai é a melhor pessoa para cuidar dessa criança, a mãe se afasta. Entendi. Então esse direito existe. Eu achava que isso daí era... Como é que chama mesmo? Era mito, né? Era um mito. Então é verdadeiramente isso daí. Mulher saiu de casa, também tem que pagar pensão. Exatamente. Também. Até que fim, né? Tá complicado essas situações aí, né? Você vai brigar na rua. Não, gente, a ideia é essa aqui, esclarecer pro público, né? É uma conversa simples, né? Simples aqui, né? Mas você pode ver que é tudo baseado na lei, né? O Vinícius tá aqui, né, ajudando a gente a esclarecer, né? Não tô falando nada, porque eu, por conhecimento meu, não tenho nenhum aqui, né? E o especialista, vou até usar o termo, o doutor é ele aqui, né? Ele que vai poder ajudar a gente, né? Tá, vamos lá, então, vamos seguir aqui, então. E o que é esse... Eu vi lá que você colocou lá, você percebeu que algumas coisas estão nas postagens suas lá. Sim, eu coloquei, sim, por exemplo, esse que vai vir agora aqui, ó. Aqui, ó. O que é o contrato de namoro? Isso existe mesmo? Pode ser feito mesmo? Contrato de namoro? Sim, existe. Por quê? O que você evita quando se faz um contrato de namoro? Se caso terminar a relação, não vai vir um papinho de dizer, não, isso aqui é uma união estável. Eu quero metade daqui. É isso que eu ia chegar, é junto, é quase a mesma coisa. Exatamente, ela quebra essa parte de divisão patrimonial. Se você comprou todo o patrimônio, comprei um apartamento, comprei um carro, você comprou. Tudo tava namorando, tava namorando com você. Namorando. Foi adquirindo, foi crescendo, foi crescendo. Mas se você não tem um contrato de namoro e essa mulher provar esse vínculo que você possui e aqueles requisitos que a gente falou atrás, se provou, você vai ter que dar metade. Olha só, mas assim, no caso, o parceiro ou a parceira
tem que procurar um cartório e fazer esse contrato. Sim, Reconhecer, é reconhecível, né? Tem uma formalização no cartório que você pode fazer, ou também você pode fazer um contrato particular. Mas o documento que faz lá, é esse termo mesmo? Isso, Contrato de namoro? Você pode chegar lá no tabelião. No cartório vai pedir, eu quero um contrato de namoro. Olha só. Ele tem já o modelinho dele, vai colocar lá o nome da pessoa, RG, CPF, endereço, põe o nome da outra pessoa, RG, CPF, endereço, e vai falar o quê? Declaro para os devidos fins que isso é um relacionamento de namoro, evitando-se assim a separação de qualquer tipo de patrimônio, caso esse namoro não haja uma dissolução, haja o término. Então você fica protegido, seu patrimônio não vai ser de forma alguma atacado. Agora, se não fizer contrato de namoro, já peguei N processo, em que terminou o relacionamento, e aí entrou lá e falou, não, eu quero união estável, eu quero metade. Pô, tá tudo no nome da pessoa. Né? Aí eu tô falando tanto faz de sexo, homem ou mulher. Já peguei nos dois lados, defendendo homem, defendendo mulher. Separou, quero metade. Ah, mas não é justo. Pô, se não é justo, mas existe a solução, tá aí. Ela existe. Agora, se você não fez, paciência. Olha só, tá vendo só, gente? Tudo isso aqui, algumas coisas que eu abordei aqui, pra a gente aprender a aproveitar também, né? Ele tem o Instagram dele lá, e tem algumas perguntas, ele coloca alguns titulozinhos, uns textos assim, e às vezes até no status ali, né, você responde, as pessoas vão perguntando, e essa informação aqui eu tirei de lá, boa parte das nossas questões aqui que eu trouxe com ele aqui, eu peguei de lá mesmo, né, do Instagram dele, do Facebook dele, e eu não sabia. Quando eu tava pesquisando para trazer profissionais aqui, certo. Aí me deu poxa, eu sempre via lá Gomes Advocacia, né? Falei assim, eu vou arriscar falar com o doutor lá, ver se ele se interessa e vir, né? Vai dar uma moral pra gente, né? E deu essa honra de estar aqui. É muito bom, viu? Muito bom. Tô muito contente. Quando que pode ocorrer, doutor, a exoneração de pensão alimentícia? Via de regra, quando a pessoa completa a maioridade civil. O que é isso? Vamos tirar a parte jurídica. Quando a pessoa completa 18 anos. E pode fazer a sua autossubsistência, ou seja, consegue já trabalhar e conseguir pagar todas as suas contas. Então, essa pessoa que recebia a pensão alimentícia, completou 18 anos e consegue já trabalhar e se manter, o pai pode pedir essa quebra, esse término dessa pensão alimentícia. Essa conversa existe mesmo, que eles falam assim, se o filho for fazer faculdade, tem que pagar até os 21 anos? Se fizer faculdade, não tem uma data especificamente limítrofe, ou seja, o fim. Digamos que seja um filho repetente, né? Ele conseguiu, sei lá, foi reprovado 2 vezes. Ele completou 18 anos, mas está fazendo uma faculdade de Direito. Certo. Tem mais 5 anos para frente. Terminou a faculdade dele aos 24 anos, aos 25 anos. A pensão vai até esse limite. Até ele terminar a faculdade. Até terminar a faculdade. O que não pode acontecer é destruir esse limite. Vamos lá, esculhambar com o ambiente. Né? Temos exemplo de uma advogada. Ela já tinha feito faculdade de Direito. Já era advogada, ela era pós-graduada e ela queria ainda que o pai continuasse pagando a pensão alimentícia e ela já estava com 28 anos de idade. Então, nesse caso, o juiz falou, não, acabou a pensão, não tem necessidade disso. Por quê? Era um pai que tinha uma condição financeira bem elevada, então ela queria manter os luxos, os caprichos dela. Nesse caso, ela não era repetente, ela começou tarde. Começou tarde, foi tocando e o pai foi pagando. Agora eu entendi. Aí o pai teve que ir pra cima dela e falar assim, não, chega. Você já terminou a faculdade, você já é advogada já. Você já tem uma pós-graduação, por qual razão tem que continuar pagando a pensão alimentícia pra você? E pra ela tava ótimo. E aí, o que causa estranheza pra nós é que, mas é uma advogada, já tem conhecimento. Ela sabe do limite das coisas. Mas... Conhece a lei, né? Mas continuou porque tá sendo interessante pra ela, ela seguiu. Tá vendo só? Isso é importante. Então, até os 18 anos, se não fizer faculdade, até os 18. Até os 18 anos. Se der entrada na faculdade, aí tem que fazer... Faculdade ou até um curso técnico também. Também tem mais essa ainda. Olha só, se o parceiro não pagou nenhuma pensão alimentícia, o filho já atingiu a maioridade. Isso ainda pode ser cobrado? Com certeza. O cara, tá lá, ele o pai não pagou e agora a mãe pode recorrer isso daí. Você entra com uma ação que chama expropriação, né, do patrimônio do pai, que eu quero essas pensões ficando para trás. Nasceu a criança. O pai não pagou desde o começo, mas para que haja, só para voltar no tempo, para que haja essa cobrança dessa pensão alimentícia, tem que ter um processo inicial, que são 2 tipos de processos. Tem um processo de fixação da pensão, que determina o valor. Certo. Via de regra aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, é 30% do salário mínimo para quem tem condições muito baixas.
Quem tem uma condição um pouco melhor ou trabalha é em cima do percentual do que ele recebe. Certo. Né? Aí o juiz determinou, tem que pagar 30% do salário mínimo. Ele tinha, sei lá, 3 meses de idade a criança. Pô, completou 20 anos. Nunca pagou? A mãe entra, ainda dá para entrar com uma ação pedindo esse retroativo, pedindo tudo isso aí que ficou para trás. Por quê? Ele não pagou desde o começo. Faz um cálculo, atualiza, seria um absurdo, né? Seria um valor assim. E se o cara queria pagar a pensão, mas a mãe falou assim, eu não quero nenhuma pensão sua, seu filho da mãe. O que ele faz? Aquela história Não, a mãe ruim, né? Não, mas eu não quero receber nada, não, some da minha vida, não vem mais aqui, não aparece mais aqui. Acontece muito isso daí. Já peguei cara assim. Aí chega na última hora, a mulher fala, ih, acho que eu deveria ter cobrado, tá apertando a coiseira aqui. Uma das coisas desse negócio comigo que é, os pais me procuram. Por quê? Eles querem pagar. Juro pra vocês, são raros. Não são todos. A maioria é a mãe que vem buscar. Mas vamos lá, tem raros pais que vêm pra mim também e falam assim, doutor, eu quero pagar a pensão, mas ela não quer receber. Só que a pensão pertence à criança. Não pertence à mãe. Então por qual razão você não quer receber? Por orgulho? Isso não pode. Então esse pai aciona um advogado em que o juiz vai intimar essa mãe, que é representante da criança, e vai falar assim, ó, ele quer pagar um percentual X de valor. Certo. Ah, eu não quero receber nada. O Ministério Público entra no jogo e fala assim, não vai ser estipulado esse valor. Mãe, passa a conta bancária que vai ser depositado esse dinheiro e está resolvido. Por quê? É uma questão da criança. Igual eu falei anteriormente. A criança é um assunto específico, uma lei específica. Não pode misturar o jogo. Ah, eu vou receber a pensão alimentícia. Ah, esse pai quer pagar a pensão só para jogar na minha cara, não sei o quê. Não é para jogar na sua cara, é para criança. Certo. E não vai pegar esse dinheiro também para pagar a conta de água, de luz, internet ou sei lá o quê. É para investir tudo na criança. E cabe ao pai ficar observando como é que esse dinheiro está indo ou não no caminho certo. E se o pai fala assim, eu tô pagando pensão, e aí ele quer ver a criança, e a mãe fala assim, não, você vai pagar pensão, mas você não pode vir aqui ver. E aí? De forma alguma, não misture esse tema. A pensão é uma coisa, o direito de visita, de acesso é outra. Se essa mãe pega lá e fala assim, não vai ver porque eu quero que você pague sua pensão e é isso aí. Mãe, se você tá brava com o pai, ok, respeito, mas não mistura seu filho ou sua filha com isso. A sua ruindade é uma coisa. Exatamente. A saúde do seu filho ali é outra. Exatamente, porque o vínculo paterno é muito importante na formação da criança. Todo mundo sabe, nós da parte do direito aqui, nós sabemos disso. Então a gente não pode entrar nesses meandros no que o pai e a mãe tá degladiando, brigando lá, não, a gente não entra nessa parte. Tá com treta os dois lá. Não, pra mim é o seguinte, quando a pessoa vem me procurar na parte de divórcio, tem pensão, envolve uma criança. Falo, o divórcio em si tá resolvido. Vocês já estão separados. A gente só vai formalizar no papel. Agora, a criança, ali não pode mexer. Ali é um lugar delicado. Devido à situação, tem que chamar psicólogo, chamar assistente social, para analisar toda a situação das crianças, porque ela não é culpada. Né? Tá. Ela não tem esse time que muitos pais misturam no jogo. Olha só, tá vendo só, gente? São todas as informações que são importantes a gente trazer aqui, né, no nosso podcast aqui. No caso de um inventário, né? Vamos partindo para outra parte aqui agora. Falamos muito aí de pensão alimentícia. Apesar que é um assunto polêmico, né? Essas questões que eu trouxe aqui agora as pessoas procuram você muito para esses esclarecimentos muito, aqui, né? Muito. Que a gente trouxe aqui. Então não vamos ficar bravo comigo não, né? O Manuel lá tá dando ideia lá, né? Não dando ideia não. Vamos lá. Tô com o doutor aqui, ele tá esclarecendo pra gente aqui. Coisas que vocês poderiam estar precisando aí, né? Se precisasse, né? E eu não, graças a Deus, tô tudo bem com a minha esposa, tudo em paz, tá tudo tranquilo, né? Senão minha esposa fica brava, deixou que eu tô querendo preparar a cama já que exatamente. Pelo amor de Deus, patroa, faz isso não, hein? Tô bem, graças a Deus, e tá tudo em paz. No caso de inventário, após o falecimento do casal, o filho ou a filha de outro relacionamento tem os mesmos direitos sobre a partilha de bens, mesmo que não foi registrado com o mesmo sobrenome? Exatamente, tem direito sim. Porque acontece, o filho, vamos lá, esse casal, morreu só o pai. Esse pai tem um filho com essa mãe que ficou viva, mas também tem um filho com outro relacionamento, de outra relação anterior, né? Ou até posterior, não sei o que pode acontecer. Os filhos não envolvem nessa parte do pai em si, mas sim a herança que ele deixou, certo, deve ser dividida de forma igualitária em todos os filhos. Pô, se tem 2 filhos com a atual esposa e tinha um com o outro, vai ser dividido por 3, o patrimônio dele. É assim que é feito o jogo. A lei não faz separação de percentual. É 33,33, assim vai. Ou seja, assim, se tem 4 irmãos, não importa se eu tô sobrenome ou não, tá tudo ali. 25 para cada um, são 4, são 25% de cada um da herança que o pai sobrou. Agora no caso, vamos abrir um outro parênteses. Faleceu o pai, ficou a mãe lá viva. Certo. Tem esses filhos. Essa mãe, que se chama meieira, ela teria direito a 50%. É isso que ela estipula. Os outros 50% desse pai falecido é rateado, é dividido pelos filhos. Entendeu? Então essa é a divisão. Que ficaria 12,5% na divisão.
Agora, se morreu os dois, transfere 100% para todos os filhos. E faz a partilha. Exatamente. Ah, morreu os dois pais. Já acontece, também já peguei caso em que os pais morreram num acidente. E ficaram lá, se não me engano, eram 5 filhos. Então desceu para os 5 filhos toda a herança, deixada pelos pais e pela mãe. Entendi. E para abrir esse inventário, tem prazo, doutor? No caso, o inventário em si, a lei não estipula um prazo. O que a gente leva em conta que é o imposto. Chama ITCMD. É um imposto que envolve a transmissão causa-mortes ou de doação. O que é esse imposto? Quando a pessoa falece, ela tem 60 dias para abertura do inventário. Para o quê? Para não correr multa nesse imposto. Se você não abrir o inventário em 60 dias, a multa, com o passar do tempo, pode ser um negócio gigante. Então o que a gente orienta quando a pessoa falece? Pô, faleceu, passa pelo luto. Eu sei que não passa rápido, eu compreendo, não é simples. Mas converse com o advogado, para que ele vá arrumando a documentação e dá entrada nesse inventário. E quando você abre o inventário, esse prazo de 60 dias some. O juiz não autoriza nenhum tipo de aplicação de multa. Por quê? Você respeitou o prazo. Que aí, quem você paga esse imposto é a Secretaria da Fazenda do Estado onde a pessoa faleceu. Então, o que eu recomendo? Faleceu alguém? Eu sei que é difícil, mas passado alguns dias, procura um advogado para saber se essa pessoa deixou patrimônio, abre o inventário antes dos 60 dias do falecimento, para o quê? Para você não correr em multa no imposto. Que é, pô, você vai herdar lá um dinheiro X, uma casa, um carro, etc. Tudo isso aí vai para esse imposto. E aí você começa a perder dinheiro porque deixou passar esses 60 dias. Eu sei que é uma coisa até meio fria. A lei até deu um prazo bem pequenininho, né? Porque um luto é um negócio, é um negócio pesado, né? Mas tem que ser respeitado. Não abriu, paga a multa. Tem que correr atrás, então tem que ser o mais rápido possível. Exatamente. E se, por exemplo, o casal tá ali, o casal, eles tinham um imóvel que não estava no nome deles. Não estava no nome deles. Então, morreu um, né? E ficou o outro. Só que aí, mais pra frente, também falece a mulher, no caso. Faleceu a mulher. E esse imóvel que estava sendo pago em outro nome. Certo. Não foi transferido pro nome da família. Deve ser da família, né? Entendi. Não foi transferido. Como é que fica essa situação? Dependendo do caso, isso cabe ao uso capião. Por quê? Faleceu o homem, por exemplo. Aí tá, tinha essa casa que eles ficavam, que eles pagavam o nome de outra pessoa. O dono, de fato, também faleceu. A pessoa que pagava no nome. Vamos lá, vamos dar um exemplo. CDHU. Meu nome é Vinícius, eu tô numa casa, sei lá, X, na casa do Manuel. Certo. Né? O Manuel, tô aqui na casa dele. Certo. E eu pago tudo no seu nome. Eu venho a falecer, ficou minha esposa viva. Você também faleceu. A minha esposa, no futuro, pode entrar com uma ação de uso capião. Por quê? Como não tinha você não tinha essa autorização de vender esse imóvel porque ele é da CDHU, ela proíbe isso. Você só pode vender o imóvel da CDHU se você quitar a dívida, né, e transferir para o seu nome. E aí você também sumiu, ficou a minha esposa. No futuro, ela pode tentar o quê? Buscar essa casa através de um uso capião. Melhorando o exemplo, porque CDHU também, uma informação, caso da CDHU ou uma casa que você faz financiamento com a Caixa Econômica Federal, elas não são passíveis de uso capião. Entendi. Então, vamos melhorar o nosso exemplo. Uma casa qualquer. Você tem uma casa, você vendeu para mim por gaveta. Só contratinho de gaveta. Certo. Né? Nesse caso, eu fui pagando para você. Pagando. Você veio a falecer. Ou seja, você não vai conseguir depois assinar a documentação no cartório para transferir essa casa para mim. O que eu vou fazer? Eu vou acionar a justiça para que ela reconheça esse direito de posse sobre o imóvel. E dessa forma, com o uso capião, eu posso passar esse patrimônio para o meu nome, meu e da minha esposa. Por quê? Tá certo, eram nós dois aqui. Talvez, sei lá, se tiver filho, se tem filho, né, uma filha. São filhos. Filhos. Então, você tem filho. Aí, não, vou cair para inventário. Eu vou falar, opa. É que assim, isso aqui é um fato fictício que eu trouxe, né? Sim. Que são questões que eu fiquei pesquisando, sim. que podem estar acontecendo, coisas interessantes, né? Sim. E é isso que eu estou citando para você, trazendo esse exemplo, né? Pra gente discutir aqui como que a pessoa poderia agir diante dessa situação. Entendi. Então, para melhorar o exemplo, o que acontece? Esse exemplo da CDHU não foi o melhor dos exemplos que eu pude trazer para você nesse momento. Porque tem essa restrição. A lei proíbe o uso capião contra esse tipo de imóvel, bem como também a Caixa Econômica Federal. Mas uma casa normal, você tem uma casa sua, eu quis comprar, comecei a morar na casa e comecei a pagar as parcelinhas para você. De repente você fala... No meu nome. Você pagar as coisas para você. Tava no meu nome, você pagava ela. Eu pagava, não é para comprar, não sei o que, foram, sei lá,
Vamos fazer um acordo, a gente é muito amigo aqui, 10 anos, você pagando. Pô, nesses 10 anos, de repente chegou lá no 8º ano, você faleceu. E agora como é que eu faço? Eu paguei um monte de parcela, como é que eu vou fazer o jogo? Como não vai ter um documento hábil para poder fazer esse registro do imóvel, eu entro com uma uso capião. Entendi. Pra o quê? Configurando o tempo de posse, que no caso se eu já tenho 8 anos, eu vou ter que esperar pelo menos mais uns 2. Porque a uso capião tem prazo 2, 5, 10 e 15. Entendi. Com 10 anos já posso entrar com uso capião do patrimônio. Então busco essa uso capião para tentar fazer com que essa casa passe para o meu nome. Porque eu sempre cuido da casa, eu paguei todos os impostos dela, água, luz, do que é necessário. Porque se tivesse no meu nome, no nome de quem está pagando, seria automático a questão de quitar. Sim. Seria automático. Mas nesse caso não consegue se aplicar isso, porque isso é o nome de outra pessoa. Exatamente. Né? Exatamente. E tem que continuar sendo pago até o final ali. Isso, é isso que você tá querendo dizer, exatamente. Né? Pra ficar mais claro, né? Exatamente. Porque acontece? Pô, tô pagando no seu nome. Você também tá devendo pra outra pessoa. O problema vai ser se em quem você paga no nome, aquela pessoa acabar falecendo. Exatamente. Aí começa outra dor de cabeça. Você vai ter que ter essa dificuldade. É isso que você tá querendo dizer. Exatamente. São passos que você vai ter na sua vida se você não conseguir pagar de forma imediata. Ou seja, paga na lata. Tá aqui. Tá resolvido. Então, ou seja, para se prevenir, o correto é procurar o dono mesmo ali e falar assim, Isso. Quanto falta pagar? Tanto tempo. Então eu vou pagar esse tempo aí, pronto, porque se esse cara falecer, tá tudo resolvido. Exatamente. É isso que você quer. Você tira esse tormento da sua cabeça. Bem melhor. Agora, não, vou fazer um contratinho particular aqui, nós dois só. Eu vou pagando aqui na medida do possível. Puxa vida, veio a falecer. E agora? Mas como é que fica o que eu paguei? Ok, dá pra resolver, mas se prepara pra dor de cabeça. Vai ser tremenda, porque vai ter que ter um juiz por trás para reconhecer esse seu direito de posse no imóvel. E você vai ter que provar um monte de documentos para conseguir realmente ter esse direito. E se não provar, você perdeu todo esse dinheiro que você investiu. Tem a chance de perder ainda. Perdeu o dinheiro que você investiu. Ou também a pessoa tem que se prevenir, né? Tem que falar, eu paguei no banco, eu tenho um recibo. Paguei no banco, tenho, sei lá, paguei 50 meses. Isso. Então você tem que ter os 50 recibos ali para apresentar para um advogado. É uma ótima prova. Eu tenho aqui, 50 meses eu paguei, tá aqui, tudo guardadinho. Sim. É uma ótima prova, porque se tiver que entrar com uma ação, tem 50 meses, né? Ficou faltando um tanto de parcela. Mas veio o herdeiro lá e quer pedir. Herdeiro, o seguinte, já paguei tanto para o seu pai falecido. E a minha intenção é ficar com essa casa. E eu quero continuar com esse contrato. Eu sei que ele faleceu, que isso vai pro seu inventário. Mas eu quero ficar com essa casa. E eu paguei isso. Se caso o herdeiro falar, não quero saber, eu vou ficar com a casa. Então você vai ter que pagar uma indenização pra mim. Corrigido. Entendeu? Vou fazer um cálculo. Aciona o seu advogado que você dê a sua confiança para que ele faça um cálculo. Fala, então tá bom. Ele não vai ficar com a casa? Vai virar uma discussão judicial. Então o que eu paguei você me devolve. Vai devolver? Corrigido. E o resto é seu. Corrigido. No valor atual. Exatamente. Que é o corrigido, hoje, né? Hoje, exatamente. Hoje em dia, a gente tem muito essas questões dos crimes cibernéticos aí, né? Perfeito. E essa pessoa, esse exemplo que eu vou trazer aqui, é o seguinte. Ele está sofrendo ataque cibernético ali. A pessoa está falando mal, está ameaçando pessoas em volta dele, está usando o usuário dele, né? Isso tem a ver com tecnologia. Sim. Né? E como que a advocacia ela consegue hoje absorver um caso desse tecnológico assim, né? Porque você não sabe quem que é, porque até hoje o rapaz não conseguiu descobrir quem que tá fazendo isso com ele. Sim, e como é que a advocacia consegue ajudar um camarada desse? Então, no caso, se você noticiar, isso envolve o crime, não é especificamente minha área de trabalho, mas o que você faz? Sim, eu entendo. Você comunica ao delegado para que ele comece a rastrear essa pessoa, porque a polícia possui meios tecnológicos para atacar essa pessoa e localizá-lo, né? E a polícia começa a agir no rastreio dessa pessoa. Porque, querendo ou não, a internet, eu sei que ela pode ser bem difícil de rastrear. Mas, via de regra, tem como você seguir, né? Os IPs da vida e conseguir descobrir mais ou menos onde a região, quem que é essa pessoa. Ninguém tem um conhecimento apurado da internet desse jeito, né? Então, essa pessoa, ela tem como ela conseguir recorrer, procurando uma delegacia. É o correto, né? Exatamente. Faz o print da tela, faz o print das acusações que estão fazendo contra ela, leva tudo para a delegacia, instala lá o boletim de ocorrência, vai ser aberto o inquérito policial e vai averiguar o que está acontecendo. Porque assim, hoje em dia, eu citei um exemplo aqui, mas isso daí é algo que vem acontecendo em vários lugares. Exatamente. Eu vejo aí um documentário na televisão, um camarada entra, eu passei por esses dias, uma pessoa chegou, pegou meu cartão, usou, e aí eu entrei e tive que... Aí consegui entrar em contato com a empresa de cartão e consegui resolver isso daí. Porque alguém estava se passando por mim. E da mesma forma no financeiro que alguém pode passar, a pessoa pode passar usando
é um Facebook, Pode. né? Um WhatsApp. Pode, com né? certeza. E aí nisso, com certeza, então você está falando que o advogado, nesse caso, não pode ajudar. Vai ser porque acontece, envolve crime. Envolver o crime é assunto de delegacia. Entendeu? Comunica lá. Legal do advogado, o que é? Você levando um advogado para te acompanhar na delegacia de todos esses atos, ele vai também te informar o que está acontecendo ou deixando de acontecer lá na delegacia. Porque ele tem acesso aos autos, ele vai saber o que o delegado está investigando, o que ele não está investigando. E o advogado, nesse ponto aqui, também alimentar. Então o mais sensato Sim. é fazer aquilo lá no começo que você falou pra gente aqui, né? Eu vou na delegacia pra pedir tão me caluniando. Exatamente. Só que se eu for até lá, é bem melhor eu chamar um advogado e pedir, pedir não, né? Fazer um contrato com ele lá, acertar com ele e vamos lá comigo lá, que eu tô passando por essa situação, explicar toda a situação até pra você chegar lá e esclarecer pro delegado ali, né? Exatamente, porque o advogado vai na frente e vai explicar pro delegado uma linguagem jurídica. E vai saber como explicar pro delegado, tá acontecendo isso e isso, vai usar os termos corretos e vai também proteger o cliente dele de qualquer tipo de situação que possa ser vexatória. Pode acontecer, né? Você tá na delegacia, já tive várias situações em que, a depender de quem é o policial, eu não tô criticando a polícia do Brasil, não é isso. Conheço vários, tenho vários amigos da época da faculdade, sabe, muito competentes. Os delegados também que eu já trabalhei, que eu já fiz estágio na delegacia quando eu fazia faculdade, sensacionais. Mas tem algumas pessoas que, enfim, qualquer área tem, né? Aqueles que tem um bom profissional, um mau profissional. Infelizmente tem isso. Na religião tem. Em que acaba tratando, e na religião também tem, em que acaba tratando a pessoa que é vítima como se fosse o algoz, como se fosse o réu. E não pode. Uma vítima, ela tá lá já com o coração partido. Certo. Então, ninguém vai na delegacia sorrindo. Eu não vou sair daqui hoje, fiz aqui um podcast que legal, não sei o que, delegado, vamos bater. Não vai fazer isso, né? Então você já vai lá machucado. Sim, e aí você vai lá ainda ser escrachado, não é legal. Então, se você tem um advogado do seu lado, isso não vai acontecer. Opa, com certeza. O advogado não vai permitir jamais alguém chegar no cliente dele e não, pera lá, segura aqui que essa aqui é vítima. E ainda que ele for réu, se for réu, respeite com ele. Quer fazer, faça o trabalho, mas respeite ele. Chama-se dignidade da pessoa humana. Você tem que respeitar a dignidade dele. Não pode chegar aqui, teve um dia ruim ou uma noite ruim e vou começar agora a soltar os cachorros. Isso não pode. Um advogado, ele pode ser um delegado também? Pode. É um delegado, delegado, tá certo. Pode sim. No caso, se ele virar um delegado, ele não pode exercer advocacia. Cancela. Ah, é? Ela fica o quê? Ele não chega a cancelar, mas ele pode suspender a carteira da ordem dos advogados dele, fica lá guardado na gaveta. O dia que por acaso ele se aposentar, ele pode voltar a advogar. Mas se ele não se formar, não passar na OAB, mas ele só se formou em advocacia, os 5 anos. Certo. Só em advocacia. Ele pode dali prestar para ser delegado. Pode fazer. Isso. Fez lá a faculdade de Direito. Quero ser delegado. Hoje pode. Mas um delegado, necessariamente, ele precisa se formar na advocacia? Um delegado, para ele conseguir advogado, tem que passar no exame da ordem dos advogados. Não, eu digo assim, um delegado, para ele se formar delegado, ele precisa se formar primeiro em advocacia? Ele tem que fazer a faculdade de Direito, tem que fazer. Tem que fazer? Tem que fazer, é obrigatório. Olha só. É obrigatório. Você não precisa ser advogado para ser delegado. Mas delegado para ser advogado, precisa fazer a faculdade, precisa fazer o exame da ordem. Senão ele não consegue. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, terminei a faculdade, quero ser delegado. Beleza, passou. Ótimo, parabéns. Concurso pesado, muito bom, ser delegado. Puxa vida, agora eu vou aposentar, eu quero ser advogado. Vai ter que fazer o exame da ordem. Passou no exame da ordem, pode ser advogado. Entendi. Ele pode retroceder, voltar, mas aí ele tem que passar na OAB para poder exercer como advogado ali mesmo. Bom, acho que esse aqui vai complementar mais ou menos esse exemplo que eu falei para você aqui. Como que a tecnologia está impactando o campo do direito e quais são os principais desafios e oportunidades que os advogados enfrentam nesse contexto? Cara, para mim, tá excelente. A modernidade tecnológica da advocacia, e no caso eu falar dos tribunais, para mim tá ótimo. Como eu falei no nosso bate-papo aqui antes de começar as filmagens, hoje eu consigo clientes em outros estados. Consigo ter na Paraíba, ter no Rio de Janeiro, ter no Mato Grosso. Então tô trabalhando em qualquer estado do Brasil, aqui, de Bernardino de Campos, da nossa cidade. Faço audiência da minha sala, do meu escritório. Olha. Abro o computador, o juiz chama para audiência virtual e vamos lá conversar com todo mundo. Entra o juiz, entra o promotor, entra o outro advogado, as partes, e vamos bater palma, fazer uma audiência como se tivesse todo mundo sentado junto. Hoje, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, está querendo retroagir. Para mim é um absurdo. Do quê?
e trazia as audiências presenciais, todo mundo sentado. Agora imagina, a gente tá aqui batendo um papo. Ô Vinícius, eu tenho um parente meu que mora na Bahia, cara, tá precisando da sua ajuda, você pode ir? Vamos lá. Fechamos lá, tô resolvendo a situação do seu parente. Aí vai ter uma audiência lá na Bahia. Imagina esse seu parente ter que pagar o meu transporte daqui pra lá. Olha o valor. Agora, Entendi. a gente falou um pouquinho da área criminal. Vamos lá então para usar esse exemplo. Imagina o cara tá preso aqui, na nossa região, mas ele cometeu o crime em Belém do Pará. Imagina ter que transportar esse réu. 4 mil km quase então, daquela, uma coisa assim. Tirar ele daqui para levar até lá para fazer uma audiência para depois voltar. Olha o custo disso. Então eles estão querendo fazer isso, para mim é um retrocesso. E ainda continuando nessa parte de tecnologia. Hoje tem a inteligência artificial, que também está sendo analisado pelo tribunal nosso, pelo Supremo Tribunal Federal, do que se é possível usar essa ferramenta no direito. Porque tem muitos juízes, já saiu até um comentário, uma notícia no Migalhas, em que teve um juiz que deu uma decisão, uma sentença, usando a inteligência artificial. E também tem um monte de advogados também que usam essa inteligência para fazer uma petição. Então, já utilizam já. É o tal do chat GPT. Sim, né? sim. Então, tem muitos advogados que usam. Não há proibição no Estatuto de Advocacia da utilização da inteligência artificial. Não há proibição. Mas isso chegou nos tribunais. E eles estão agora analisando até que ponto isso pode ser usado ou não. Porque se você alimentar o sistema corretamente, com as perguntas corretas, esse sistema fica automático. Até porque a IA, né? Que você falou isso. agora aí. Ela, na verdade, a gente que ensina ela, né? Exatamente. Porque são os dados que você vai jogando, as perguntas que você vai colocando ali, você que vai alimentando, né? Exatamente. Ela vai tendo a reação conforme ela vai pegar esse exemplo, né? Isso. A lógica, né? Isso. Como que reagir diante de tal situação. Então ela vai pegar um momento que alguém pegou uma situação daquela, que alguém alimentou ali e vai trazer uma resposta. Mas assim, eu acho que é um negócio meio complicado ainda, né, cara? Acho. Tá deixando de ser humano. É porque, por exemplo, eu cito o exemplo assim, né? Eu trabalho na indústria. Trabalho na indústria. E é o seguinte, por exemplo, você tem uma máquina que é uma prensa. Perfeito. A prensa ela faz isso aqui, certo? Beleza. Se você colocar a mão no meio dessa prensa, o que ela vai fazer? Vai embora. Perdeu a mão. Perdeu a mão? Perdeu a mão. Concorda comigo? Concordo. Vou pegar minha mão aqui agora e vou fazer isso daqui. A hora que você for colocar a sua mão aqui no meio, o que eu vou fazer? Você para na hora. Eu parei. Exatamente. Entendeu, né? Exatamente. E essas são as emoções, o sentimento ali. Exatamente. Né? Eu acho que eu sei que nesse ramo de advocacia, no juiz, né, o cara tem que ser imparcial, mas eu acho que a parte humana, ela não pode se perder. Eu acho que é algo assim que acrescenta muito, né, alguns pontos vai acrescentar muito, mas eu acho que teria que ter algumas áreas que devia ser um pouco mais restrita. Exatamente. Que ficasse humana. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, o advogado ali, ele está representando o cliente ali. Ele está defendendo de acordo com que a transparência daquele cliente. E Perfeito. não é assim? Perfeito. Você vai explorar o seu cliente e falar, olha, fala a verdade. Exatamente. É melhor você falar a verdade que eu consigo te ajudar. Não é assim? Porque, vamos lá, numa audiência, de repente já peguei situação em que eu comecei a fazer tantas perguntas para outra parte que a pessoa começou a ficar emotiva. O que eu fiz? Falei, excelência, pela ordem, quando o advogado quer parar alguma coisa, fala, pela ordem, excelência, pode trazer um copo de água para essa pessoa, ela já tá chorando aqui, tá muito emotiva, vamos acalmar um pouquinho? Beleza, perfeito, parou tudo, acalmou, a pessoa levantou, o advogado foi junto, acalmou lá, conversou, voltou, segue de novo a audiência. Agora, imagina se fosse uma máquina. Até porque estar emotivo também pode atrapalhar numa palavra que fala, às vezes, né? Você pode ver que várias vezes aqui a gente tá conversando, essa é a primeira vez, eu gaguejei, tem coisa que a palavra não sai, é rotineira, faz parte da minha vida falar essas palavras, não sai. Por quê? Nervosismo. Agora imagina que não tá nunca acostumado a estar na frente do juiz. Eu nunca tive na frente do advogado. Então, tô passando apuro aqui. Então, cabe o quê? Eu tenho que, já que eu tenho essa malícia quando eu tô numa audiência, o que é? De tranquilizar. E tem clientes que sentam do meu lado aqui e começa a bater muita perna. Eu já toco na mão e falo, relaxa, fica tranquilo. Aqui é um dia de bate-papo. Eu tive essa semana uma situação, só para dar de exemplo. Não, pode falar, que esse cliente é um divórcio também e envolve a pensão. O assunto delicado para ele é a filha. Porque tem um ano e 2 meses e ele está muito preocupado com esse distanciamento por causa do divórcio. Quando eu falei como é que estavam sendo as acusações da ex-esposa dele, ele entrou em estado de pânico. E aí estava numa videoconferência, conversando. Ele é de São Paulo.
Ele simplesmente abaixou a cabeça e começou a chorar. Falou, cara, você me dá alguns minutos que eu preciso ir no banheiro, não tá passando bem. Eu falei, cara, pode ir, vai tranquilo. Relaxa, foi, né? Isso, foi, voltou, falei, tá conseguindo respirar? Lógico, vi o olho do cara todo vermelho, do mais, isso aqui, falou, cara, tô um pouco melhor. Eu falei, calma, essa audiência que nós vamos ter, eu vou estar lá, se você não quer falar nada, deixa comigo, esse é o meu trabalho. Porque quando você contrata um advogado, pô, tô muito nervoso. Pô, Pedro, advogado, o que é? Calma, e eu tomo a frente. Entendi. Porque a procuração, esse documento que você passa para o advogado de confiança, a procuração é uma confiança. É o quê? Olha, eu não consigo falar, me proteja da melhor maneira possível. E o advogado tem que fazer o quê? Proteger da maneira possível, da melhor maneira possível, entendendo os termos jurídicos. Porque às vezes a pessoa, igual a gente falou aqui, vamos bater papo. Eu não posso trazer muita coisa jurídica, senão Sim, negócio monótono, sim, fica com certeza. chato, Não, com entendeu? certeza. Então, cabe a mim chegar ali e falar, ó, é isso, 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 e assim, assim, assim que vai acontecer. E essa pessoa fica em silêncio. Depois eu vou lá, traduzo. Chego nele e falo, ó, aconteceu isso na audiência, foi decidido isso, não foi decidido aquilo, e acabou. Certo. Entendeu? Então esse é o papel do advogado. Tá ali para representar o cliente, Exatamente. fortalecer, dar calma Exatamente. ali naquele momento ali. E isso é importantíssimo mesmo, porque assim, é igual o outro convidado falou para mim aqui, né? É um profissional que passou tanto tempo se dedicando, e até hoje você falou que você se dedica, né? E tem que se dedicar, Tem. né? Você não fica para trás Fica. e acaba não fazendo um bom trabalho, Exatamente. né? E aí ele até trouxe isso daqui, né? E veja como que é importante, gente, a gente procurar sempre um profissional e um bom profissional, Sim, sim. né? Em todas as áreas tem o bom e tem o ruim. Cuidado. E tem bastante mesmo, né, Vinícius? Ah, é complicado. Bastante. O que é um pacto antinupcial? Pacto nupcial, vamos lá, a própria palavra já diz. Antinúpcias. É um documento, é um contrato que você faz antes de fazer o casamento. Em que nesse contrato, o que ele estipula? Seria que nem numa união estável, de namoro? E seria Uma mais terceira via. Seria uma terceira via. Em que nesse contrato que você faz antes de fazer o seu casamento, você o quê? Estipula determinadas regras com relação ao quê? Patrimônio. De novo, patrimônio. Puxa vida, eu quero casar, via de regra o que é? Comunhão parcial de bens. 50-50 separou. O que adquiriu o casal dali pra frente, do dia que casou. Certo. Nesse pacto, você pode estipular o quê? Eu quero dividir também o patrimônio do passado. Tipo assim, o cara era um empresário, Perfeito. tava solteiro, e ele tem lá, sei A lá... empresa dele. já tá constituído. Perfeito. Uma big de uma empresa e tal. Ele nunca casou, Perfeito. né? E nunca teve rolo nenhum, isso é um exemplo. Aí ele fala assim, bom, acho que agora eu achei uma companheira aí, uma guerreira aí, vou casar com ela. E vou casar com ela. Aí ele já vai, ela já faz isso, seria isso daí? Exatamente. Por quê? Quando ele faz esse pacto, vamos ter uma separação. O patrimônio dele tá blindado. Ou seja, aí a divisão irá acontecer a partir daquilo que ele conseguir dali pra frente. Exatamente. Daqui pra trás, porque o que ele tinha antes era não dele. vai ser. Não vai ser. Não entra Não também? vai ser. Não entra no jogo. Porque ele tá lá pra trás, ela adquiriu a empresa lá. Tinha empresa, tinha carro, barco, um helicóptero, não sei o que. Não, isso não vai estar no jogo. Porque ele fez um pacto. Ele já se preveniu. Exatamente, se preveniu. Falou, não, isso aqui não entra. O que vai entrar no pacto, o que é? Daqui pra frente, o que ele adquiriu? Adquiriu mais um carro e mais uma moto. Tá, então isso a gente vai dividir. Tá dentro 50-50. Mas dali pra trás, você não vai atingir. Você não vai ter esse direito. Olha Entendeu? só que interessante. E o legal do pacto é que como tem essa liberdade de você estipular as coisas do casal, você pode estipular, por exemplo, se alguém trair, vai pagar uma indenização. Mas essa ainda? Ou também você pode colocar no pacto que, olha, se por acaso, deixa eu pegar outro exemplo. Não, quero separar. Não gostei mais, vamos brincar um pouquinho aqui no nosso bate-papo. Não gostei mais porque toda vez que você acorda, você solta pum. Entendeu? Aí colocou Você ronca demais. Ronca demais. Não. Pode discutir. Pode discutir também o que é regras do lar. Olha, dentro do nosso lar não pode ter determinada atitude, determinada ação, determinadas pessoas. É que pessoas ficam um negócio bem delicado. Mais regras. Olha, você não pode entrar na nossa casa com uma outra mulher ou com um outro homem. Você pode colocar no pacto. Pode colocar ali. Você pode colocar no pacto. Olha, pode adicionar também. Pode acontecer isso aí. Então são várias coisas que você pode usar nesse pacto. É lógico, não pode ferir o que consta na lei. Esse pacto não. Igual, ferir a dignidade da pessoa humana. Um exemplo. Você acha que num pacto pode colocar lá que... Deixa eu ver aqui como é que eu posso bolar esse exemplo para não ficar muito chucro.
uma quantidade X de sexo Certo. por mês. Você acha que pode colocar num pacto? Não sei. Então, isso já não pode. Entendi. Então, você está obrigando a pessoa a ter relação sexual com você só por causa de um pacto. Ah, não, então, já que ele ou ela não está se relacionando comigo, então eu quero o divórcio e quero uma indenização. Não, aí é um absurdo. Foge ao normal. Você pode colocar no pacto que é obrigação doméstica. Certo. Pô, já vai lá, namorou um determinado tempo lá, não curtiu, sei lá, aconteceu alguma coisa. E sabe que o rapaz, por exemplo, é um cara que não lava nem as cuecas. Não lava a louça, faz nada. Você pode pôr no pacto nupcial, o que é? Olha, vou casar com ele, porém, ele vai ter obrigação de lavar a cueca dele. Ele tem obrigação de lavar a louça dele. Entendeu? Então você pode estipular isso no pacto. É interessante ele. Olha só que interessante, né? Bom, eu só posso agradecer você, né, pela honra, né? Eu me enrosquei na hora que fala doutor, você, porque Não, né, você eu tá tratei o ótimo. tempo todo no Tá zap ótimo. com você como doutor, daí que você me explicou que era melhor antes não ser tão formal assim, né? Isso. Mas olha só, muito obrigado mesmo. Agradeço pela honra de te receber, de você estar aqui, né? Me dá essa credibilidade, né? Eu ter ficado contente, porque não só como você, mas alguns que estão passando por aqui, os profissionais que têm vindo aqui, têm me dado credibilidade, né? Aqui isso aqui é um bate-papo normal, comum, a gente conversa, ajuda o pessoal que está aí nos assistindo, né? Nosso canal é um canal pequeno, estamos aí com 153 inscritos ainda. Vamos Né? aumentar já. 6 mil, 7 mil views aí, nós estamos nessa média. Eu prefiro mais visualizações, né? Perfeito. E acredito que inscrição é uma consequência, né? Porque quem fala tem que ser ouvido, né? Perfeito. Então quanto mais visualização você tiver, melhor é. Os inscritos vêm depois. Mas assim, mesmo sendo um canal pequeno, né? E você aceitar de estar aqui com a gente. É um prazer. Doutor, muito obrigado. Falei doutor, né? Ah, não tem problema nenhum. Tudo bem. Mas é isso aí. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, né, que tem acompanhado o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. Você que tem se inscrito no canal, tem visualizado, tem dado credibilidade. Muito obrigado, viu? Qual que é o Instagram seu mesmo, doutor? O meu VPG _ advocacia. VPG _ advocacia. Isso. Aí você exatamente. entra lá, tem umas instruções lá. Algumas coisas que eu falei aqui hoje, né, que eu passei aqui, eu peguei de lá algumas informações dele lá. Eu trouxe o psicólogo Walter aqui, foi mais ou menos assim também. Eu preparei todo um roteiro com ele, todo um roteiro técnico, né? Ele me chamou e falou assim: não, para, vamos conversar de boa lá, para com esse negócio aí, vamos fazer um negócio mais. E aí a mesma coisa aconteceu com você. Aí eu falei assim: bom, eu vou bolar com o Vinícius um roteiro mais assim, normal, né? Isso, eu tinha feito um todo técnico também, sabe? Isso. Mas eu falei assim: bom, eu aprendi com o Walter, então eu vou fazer assim agora. Perfeito. E deu bom, né? Deu bom, a gente veio aqui e conversou bastante. Gente, um abraço pra vocês, até o próximo podcast. Tem mais um profissional que vai vir aí, né? Inclusive é conhecido seu, né? Sim. Eu comentei com o Vinícius já tá aqui, ele falou: olha que legal, doutor Vinícius, gente boa, cara bacana. Ele também é simpático. Gente, um abraço, tchau pra vocês e até o nosso próximo podcast. Tchau, fui! Tchau. Podcast.